Mas hoje, nessa primeira parte do programa, nós abrimos espaço com muito prazer para o deputado Pedro Paulo, deputado federal Pedro Paulo, que é do DEM do Rio de Janeiro e que está levando aí à frente esse projeto que propõe o Clube Empresa. É um projeto importante, ele conseguiu inclusive aprovar a urgência disso, pelas minhas contas, 329 deputados, que já teve a primeira vitória nesse processo todo, nessa caminhada. E agora a gente vai fazer um giro de perguntas para o deputado, de cara agradecendo a presença dele aqui em São Paulo. E eu vou fazer a primeira pergunta aqui, né? Claro. Já que eu estou com o microfone à frente. Eu estava dando uma olhadinha rápida no projeto, ele propõe coisas importantes, obviamente, né? Mas esse pacote de benefícios para clubes que adotem estrutura de empresa. Fiz uma abordagem rápida ao deputado, ele dizendo, eu não concordo muito nesse negócio de amolecer a vida dos clubes devedores, porque eles devem há décadas. Você não aprendeu até agora, vou dizer uma coisa para você, não vai aprender nunca. Não é aquele devedor, poxa, sabe o que acontece? Perdi emprego, não está dando para pagar o mês que vem. Eles são devedores convictos, né? E até porque, né, deputado, aquele que não paga hoje, deixa para o presidente que vai chegar no dia seguinte e ele vai levar essa dívida para frente. Claro que você estudou tudo isso, você sabe perfeitamente disso. Então, essa é a primeira pergunta. Um abração, obrigado pela presença. Olha, muito obrigado, Vanderlei, Nilson, Flávio, Vampeta, uma honra estar aqui ao teu lado. Queria. Somos flamenguistas. Ele deu cambalhota ontem. Deixa eu falar, se não é minha frase, Vossa Excelência, finge que paga e finge que joga, não estaria essa moeda toda lá, não. Não me chame de Vossa Excelência, não, por favor. Você. Isso tá dando uma confusão, né? Pelo amor de Deus. Nada de excelência. Você, senão eu vou te chamar de senhor. Mas olha, queria muito dar minha saudação para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo no YouTube, aqui aos paulistas, aos cariocas também, que são aqui, que assistem a Jovem Pan. E dizer, já direto à sua pergunta, Vanderlei, a gente teve muita preocupação na hora de desenhar esse projeto. Em primeiro lugar, identificar quais são os dois principais problemas que os clubes enfrentam do ponto de vista financeiro. Os dois principais problemas. O formato de organização, que é amador, né? Os clubes se organizam como associação sem fins lucrativos. Você vê algumas iniciativas de alguns clubes que se organizam, mais uma vez o caso do Flamengo, que há 8 anos fez um trabalho de reorganização, mesmo nesse formato, mas que na maioria dos casos ele desincentiva, por exemplo, a vinda de investidores estrangeiros, tá? E de outro lado, o superendividamento. Os clubes estão muito endividados, as dívidas montam algo em torno de 7 bilhões de reais. Indo direto à tua pergunta, esse ataque ao superendividamento que consta no meu projeto, ele não será oferecido para o clube que permanecer como está. Esse modelo de dirigente que não paga a dívida, que enrola, não será oferecido. O que vai ser oferecido é para o clube empresa, com a vinda de investidor, ter a possibilidade de quitar essa dívida, fazer o que nunca é feito, que é atrasar essa dívida. No formato da empresa, ele vai ter sim um incentivo para quitar essa dívida, que é bom para o clube, é bom para o investidor, é bom para o torcedor, é bom para a sociedade. O governo está todo endividado, você tem uma oportunidade de vir alguém e falar assim, ó, eu quito isso, vamos negociar um desconto aqui para quitar tudo. Eu nem chamo de refis, eu chamo muito mais de um incentivo à quitação acelerada. É como... Você que está nos ouvindo sabe que muitas vezes quando você está com uma dívida na tua conta de telefone, no teu imposto, você recebe aquela ligação, ó, tem um desconto aqui para você quitar essa dívida. Quem não gosta... Já recebi muitas. Não é isso? Muitas assim, deputado. Vem aqui, já fui lá e vem aqui que tem um desconto para você quitar isso, não falar mais disso e a vida seguir em frente. Mas é uma parcela só para os clubes ou anos? São 5 modelos. 4 deles é para quitar em até 1 ano. Certo. Com desconto de 3 meses, 6 meses... e 1 ano para que essa quitação seja acelerada. E tem um outro que é só uma parte das dívidas, porque ele está vindo o Profut, que foi o refinanciamento do futebol, o último, tem dívidas de 20 anos. Verdade. A gente pega uma parte deles e dá um incentivo para ele ir antecipando parcela, porque é isso que o governo quer, que o investidor quer, que o clube quer. Então é acabar com os 20 maiores clubes do mundo, Vanderlei. Isso é um dado da Forbes, que faz todo ano um ranking
dos clubes mais bem sucedidos financeiramente. Dos 20, 10 tem dívida zero. Essa coisa de ter dívida grande, dívida longa e com juros muito altos é uma coisa do Brasil que a gente precisa enfrentar, porque com dívida zero o clube tem muito mais possibilidades de vencer. Muito bom. Flávio, a sua pergunta, o Vampeta vai perguntar, o nosso Nilson César também, ao deputado Pedro Paulo, deputado federal pelo DEM, pelo Democratas do Rio de Janeiro, que está liderando. Ele é o relator desse projeto, é uma pessoa importante nisso tudo e isso vem se arrastando já há um tempão. É uma luta que eu vou dizer uma coisa para você. Diga, Flávio. Bom, deputado, antes de mais nada, eu só entendo que funciona no Brasil nós tivemos clube-empresa. O modelo está aí, é claro, um modelo falido, detonar esse negócio de presidente, conselheiro, isso é uma porcaria, isso destrói o futebol, é um motivo de atraso. Por outro lado, gostei quando eu li aqui que não é obrigatório, alguém pode ter um modelo que lhe seja conveniente. Flamengo, por exemplo. Flamengo, Corinthians, as equipes com muita torcida ou com um grande patrocinador como o Palmeiras, ok. A pergunta, isso fica aberto também para capital estrangeiro? Se chegar um árabe, um francês, um russo e botar grana, ele pode comprar esse clube? Ele pode sim ser investidor. Cada clube e cada empresa vão criar o seu formato. Por exemplo, se ele quiser vender 30% das ações, todas as ações, isso é uma decisão entre o clube e o futuro formato que ele se organizará. Pode vir sim, mas tem uma questão que a gente procurou colocar no projeto para evitar esse capital que chega, que você não sabe de onde vem, e essa hegemonia que pode provocar. Por exemplo, um investidor não pode ter 2 clubes. Segundo, passou de 5% das ações, a gente tem que conhecer o tataravô do investidor, que é o mecanismo ali de transparência, para não acontecer o que aconteceu, por exemplo, com o Figueirense, que vem investidor de baixo nível, que a gente não sabe quem é, se aquele dinheiro veio para lavagem, se não veio para lavagem, e deu no que deu. Como acontece muito na Europa, uma lavagem escandalosa de dinheiro. Mas a gente não está limitando a vinda de investidor, porque é bom. O Vampeta conhece o exemplo do Paris Saint-Germain. O que era o Paris Saint-Germain há um tempo atrás? Não era nada. Veio investidor, hoje é um dos maiores times do planeta. Chelsea. O Chelsea também. Vários times da Inglaterra, né? Então a gente tem que olhar sob a perspectiva de um ambiente mais profissional, com recurso. A dívida, Vanderlei, você falou sobre a questão do endividamento. A dívida é cara pra gente, mas imagina a dívida hoje, quando ela é dolarizada. Quando você coloca em euro, ela pode ser 4 vezes menos. Você falou até isso do quem, Flávio? Do Boca, do River, não foi que ganharam mais dinheiro, mas como estava em dólar? O dólar, o River, ele faturou 4 vezes mais o que ele faturou no ano passado, no entanto, fechando o balanço, prejuízo de 50%, porque ela é dolarizada. Ele ganhou em pesos, mas a dívida era em dólar. O River, interessante, estava lendo ontem o Clarim e o La Nación estavam fazendo o que o River perde com a derrota da Libertadores. Era fundamental, porque ele está há 3 anos seguidos gerando prejuízo, e como esses recursos vinham todo em dólar, ia entrar em dólar, exatamente. Ia ganhar. Além de perder, não é só a grana. Quando perde uma coisa como essa, uma classificação como essa, esses que tentam a Libertadores e não conseguem, esses que vão para a pré-Libertadores e não prosseguem, por exemplo, perde uma coisa que é terrível, que é exposição. Exato. Porque uma coisa puxa a outra. Né? É claro. Se você aparece na televisão fazendo jogos, você vai ganhar mais. Se você está fora, você não vai aparecer, você não vai ganhar coisa nenhuma. Nosso Nilson César faz a pergunta ao deputado Pedro Paulo. Pedro, primeiro eu queria saber como é que vocês vão controlar essa entrada de dinheiro, principalmente o dinheiro que vem de fora, que na Europa é só você ler bem ler os jornais ingleses, os franceses, italianos, você percebe que é uma lavagem escandalosa de dinheiro e existe uma anuência do clube para essa lavagem de dinheiro. Então eu tenho a impressão que, já que nós estamos tentando ver se esse país cria jeito em termos de legalidade, como é que vai ser o controle desse dinheiro que vai entrar? E outra coisa, não adianta clube forte se você não tiver federação forte e CBF forte. A possibilidade de ligas, como tem a NFL, como tem a NBA, você acha que isso também poderia ajudar num formato de um futebol bem mais forte aqui no Brasil? Nilson, excelente a sua pergunta. Essa questão do investimento, nós estamos colocando dentro do projeto, tem regras de transparência, tem regras de governança. Por exemplo, evitar que um dirigente de um clube ele possa ser ao mesmo tempo, na medida em que a transformação não é total, ele seja o presidente do clube e o presidente da empresa. Separar isso. Também estamos colocando ali uma regra para não poder botar o filho,
poder botar o neto, poder botar o irmão, para não evitar o nepotismo. É bom olhar tudo isso. Porque você olha, muitas vezes o clube tem um dono ali, ele virou empresa, ele vai fazer um longa-manos daquele poder que ele tem ali no clube social. Agora, os mecanismos para se evitar a lavagem, Nilson, assim, por mais que a gente coloque mecanismos de transparência na lei, aí, quando você vira empresa, a Receita Federal vai estar em cima, a Polícia Federal vai estar em cima, as instituições de controle, o Banco Central vai estar olhando a remessa ou entrada de capitais, aí os mecanismos de fiscalização do Brasil, que vale para a empresa, vai valer também para o clube empresa. Então, acho que o que a gente tem que apostar é dar oportunidade para que eles virem a chave, vá para um ambiente profissional, e como as empresas, por exemplo, se ele montar uma SA, vou querer o Palmeiras no futuro, quer virar uma empresa, quer colocar ações em bolsa, porque acho que isso ele vai ter lá as regras da CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, vai ter todo aquele regramento que se submete uma empresa, uma multinacional é igual ao que brasileira. nós temos hoje, para ações na bolsa, como qualquer empresa. Que é igual. Nós não estamos criando, Flávio, você fez essa pergunta, porque tem um outro projeto que ele fala de uma criação de um tipo societário exclusivo. Você não está criando casuísmos. Não estou criando especificidades. Vamos pelo simples. Na Inglaterra é assim, é uma empresa como qualquer outro futebol. Nos Estados Unidos também é como qualquer outra. Na Alemanha é como qualquer outra. Não precisa a gente criar um tipo societário exclusivo para o futebol, tornar complexo, caro, porque a gente tem que olhar o time da Série A, mas tem o time da Série B que quer virar empresa, tem o time da Série C. Olha o Bragantino virou empresa um ano, não é ainda uma empresa, mas tem uma empresa por trás, já subiu para a Série A. 200 milhões de investimento. Deputado... Com a carga tributária que está hoje. No meu projeto a gente vai fazer uma carga simplificada para poder ter mais fôlego financeiro ainda, o Bragantino e aqueles que viraram empresa para poder investir. O Vitória foi o primeiro clube a virar clube empresa no país, não? Eu não saberia te dizer se foi o Vitória. O Vitória tentou e voltou atrás. Né? É que eu lembro que quando eu saí de lá, uns anos depois, o Vitória... Vamp, encaixa a sua pergunta para o deputado. O que você quer saber? Não, é isso que eu queria saber, se o Vitória foi o primeiro, e eu vendo a relação dos clubes endividados, né, assim, em relação até à ação trabalhista, o CSA, por incrível que pareça, tá aí brigando para não cair, é o único clube no Brasil que não tem dívidas. Trabalhista, né? Trabalhista, mas tem dívida fiscal. Por isso que o projeto ele ataca de 3 formas de equacionar a dívida. O primeiro é essa quitação acelerada. O segundo é porque tem muita dívida privada. E como ele vira empresa, ele tem a possibilidade da recuperação judicial. E o terceiro, a gente tem que melhorar, deixar mais claro o regime de contratação no futebol. Não é reduzir direito de atleta, jamais faria isso o meu projeto. Mas a gente tem que, por exemplo, o país fez uma reforma trabalhista, então a gente tem que adequar a legislação de contratação do futebol à reforma trabalhista. A gente precisa deixar claro mecanismos que tem na Lei Pelé, para que a gente não vire uma indústria, por exemplo, de ações no Ministério do Trabalho. 40% dos 7 bilhões de reais de dívida que tem os principais clubes do Brasil é dívida trabalhista. E sufoca. Qual foi o sucesso do Flamengo para ter essa potência financeira, poder fazer essas contratações no meio do ano e levar os 3 títulos? Foi porque o Flamengo, há 8 anos, começou a levar a sério a quitação das dívidas trabalhistas, porque tem um ato de execuções concentradas na Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro para que pudesse organizar, né, a fila de pagamentos da dívida trabalhista. O Flamengo foi super rigoroso, deixou de ganhar título, porque ao invés de contrato de jogador... É o que eu falo, o Eduardo Bandeira de Melo é um grande... O Eduardo Bandeira de Melo, com parte dessa diretoria que está hoje e que teve continuidade, tomaram a dura decisão, perdeu a eleição por causa disso, mas ele não deixou de quitar isso. Aí o Flamengo hoje tem fôlego para fazer o time que tem hoje para olhar para o futuro. Pena que o Corinthians me pagou, senão eu ia pegar agora tudo corrigido. Quando ninguém te deve nada no futebol assim, é que você parou de jogar mesmo. Eu parei faz tempo. Tem um feliz para me pagar. Para a gente, nessa reta de chegada aqui, eu queria fazer uma pergunta e permitir que o senhor, se faltou dizer alguma coisa mais, se você entender que tem que colocar alguma coisa mais importante, aproveite, por favor. É a pergunta que o Nilson faria, o Flávio, o Vampeta, eu e todo mundo. Vai ser aprovado esse projeto? Você teme que ele não passe? Aquela propaganda bancada da bola, que é verdade que enfraqueceu muito depois das últimas eleições, ainda bem, mas ainda existe. Vai passar? E você não falou das ligas. Perdão. Eu não tenho dúvida que vai passar, Vanderlei.
Nós aprovamos a urgência com 330 votos, sendo com 5 partidos fazendo obstrução por causa da polêmica da votação da prisão em segunda instância. Se não tivesse isso, provavelmente nós chegaríamos a 400 votos. Amanhã o projeto está na pauta. Eu tenho feito reuniões com cada bancada, com todos os deputados, para que a gente crie um ambiente. Depois de ouvir muito todos aqueles que estão envolvidos no futebol. Então eu acredito sim que nós vamos aprovar na Câmara para ele seguir o Senado e que nós possamos ter até o final do ano uma legislação que permita o clube empresa virar, poder se transformar e sobreviver, que é também um desafio. Nilson, a tua pergunta da Liga, desculpa. Eu fiz de tudo para não botar na legislação critérios esportivos. Por quê? Porque eu acho que não é papel do parlamentar ficar se metendo como os clubes se organizam em campeonatos e tal. Isso eu acho que os clubes têm que se organizar, ou melhorar o Campeonato Brasileiro, ou se organizarem como liga. Acho, aqui vai minha crítica, eu acho que a CBF tem muito que melhorar. O fair play financeiro, por exemplo, está demorando muito. Não existe nenhum país que deu certo financeiramente e esportivamente, Vampeta, que não teve de um lado uma legislação e de outro uma liga que se organiza. A Bundesliga da Alemanha, ela é super rigorosa, por exemplo, quanto os gastos de folha de pagamento. Ela tem fundo que garante liquidez dos clubes. A La Liga também. Premier League é uma Premier League. Era a Inglaterra, era uma várzea, virou o maior campeonato do mundo. Dos 31 principais clubes do planeta, 14 são ingleses. Tem clube lá dos 31 que se destaca economicamente, tem 10 mil torcedores. Como é que o Brasil, essa potência que é o Corinthians, o Palmeiras... Essa pergunta aí eu fiz pro Flávio Prado ontem, falando como é que em Londres, né, você pega ali que tem Tottenham, Chelsea, Arsenal, e essa potência toda, a gente tem clubes aqui que tem 30 milhões, 40 milhões. O Flamengo tem mais torcidas do que a Catalunha tem habitantes. Sabe por quê, Flávio? Porque eles enxergam isso como também uma oportunidade econômica. Você vai no aeroporto, você chega no aeroporto de Londres, está cheio de propaganda, venha conhecer o futebol inglês. Aquilo ali é a visão do setor econômico, turismo. O futebol brasileiro ele emprega hoje 370 mil pessoas direta e indiretamente. Ele pode chegar a 1 milhão, a mais de 1,5 milhão, porque ele tem potencial, ele tem que ser visto como um setor econômico. Um país que está com 13 milhões de desempregados. A gente tem que olhar o futebol para crescer, para gerar talentos, mas também para gerar... E é uma marca positiva do Brasil. Claro. O futebol brasileiro é visto de uma maneira Por que o Flamengo, positiva? depois de 38 anos, ganha uma Libertadores, outros clubes? A gente tem que projetar os clubes brasileiros internacionalmente. Claro, e aí, com o peso desse produto, que é muito importante que você está colocando, com todo respeito, não pode dirigir esse produto o Nogueirinha ainda com a caneta aqui. Tem que ser gente competente. Deputado, foi ótimo tê-lo aqui.